Nos estúdios, o elegante vereador Leandro Dourado, com um terno muito bonito. Vereador, seja bem-vindo, boa noite. Valeu, obrigado, André, uma boa noite. É que assim, no dia de sessão a gente acaba vindo fantasiado de vereador, né, André? É isso aí. Vereador, muitos assuntos para nós tratarmos, obrigado pela sua entrevista. Vamos começar primeiro com o assunto talvez mais polêmico do ano, votado na Câmara de Vereadores. Já faz alguns dias, é claro, mas é a primeira vez que o senhor está aqui depois da aprovação daquele projeto de lei. Pergunto ao senhor por que votou contra a privatização da Sabesp naquela sessão tão polêmica. Perfeito. André, eu costumo falar o seguinte, eu não sou um cara contrário a privatizações, né? Mas eu acho que time que está se ganhando não se mexe. Né? Um exemplo que eu falo, privatizar os Correios. Poxa, é um dos serviços públicos que funciona com excelência, com qualidade. Né? Por que se privatiza? Quando você vai privatizar, a gente tem que ter a consciência, eu venho da iniciativa privada, né? Uma empresa ela visa lucro, perfeito? Então, quando a gente está privatizando a Sabesp, a empresa que for administrar, com certeza ela vai ter um olhar voltado porque ele tem uma margem de lucro cada vez maior. O exemplo, se a gente pegar uma tabela, depois até posso até te passar, André, você pega lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi privatizado. Quer dizer, as contas de serviço, por exemplo, de troca de cavalete, de ligação de água, é tudo assim exorbitante. Os valores comparados com o da Sabesp chegam a 1000%, 300%. Né? Então, resumindo, final das contas, vai acabar encarecendo a conta de água para a população e às vezes aquela pessoa mais pobre, né? Que já paga as contas ali com tanta dificuldade, que às vezes, poxa, R$30 ali para pagar a conta ali é um sacrifício danado, né? Você imagina tendo um aumento da conta, colocar que a conta a pessoa vai ter que pagar R$100, por exemplo, né? Enfim, então eu fui contra assim, a privatização do Sabesp. Já teve um erro muito grande aqui na cidade de Guarulhos, quando o prefeito Guti ele fez a fusão do SAI com a Sabesp. Ou seja, ele entregou uma autarquia praticamente de graça, né? Então, hipoteticamente falando, você pega um negócio que vale 10 e você entrega para pagar uma dívida de 3. Concorda? Mas o pretexto e a desculpa do prefeito Guti foi qual? Olha, fazendo isso resolvemos o problema de abastecimento de água da população de Guarulhos. Agora tudo vai funcionar, vai ser as mil maravilhas. Pô, então, perfeito. Aí agora não, agora se privatizar é que a coisa vai ficar boa. Desculpa, mas para mim é conversa mole para boi dormir, entendeu? Ainda sobre esse assunto, vereador, eu queria colocar um assunto para reflexão do senhor. Sim. Ao longo da discussão daquele projeto de lei, o que nós vimos foi, não houve as audiências públicas. Perfeito. E também não foi considerado o parecer da Comissão de Meio Ambiente, presidido pelo vereador Edmilson. Perfeito. Alegaram que precisava ser uma votação célere, ok, já sabemos, e o resultado nós já sabemos. A pergunta que eu coloco para o senhor é o seguinte, o senhor não acha que esse tipo de expediente que foi adotado não cria um precedente perigoso? Em qual sentido? A base, nesse momento, estava satisfeita com a votação a toque de caixa. Mas pode ser que num futuro breve, os que hoje são da situação estejam na oposição. E aí também serão atropelados por um rito acelerado. Aquela velha história, Isso não... pau que dá em Chico, dá em Francisco. Exatamente. Não se cria um precedente perigoso? Se cria um precedente muito perigoso e se cria um outro precedente também para a gente começar a escandalizar com a Câmara Municipal de Guarulhos. Por exemplo, tudo isso a gente está avaliando, eu com mais 2, 3 vereadores, né, com os nossos jurídicos, a questão da gente judicializar todo esse processo, né? Até porque houve irregularidades. As audiências públicas, por exemplo, poxa, não tiveram. Né? Quer dizer, o projeto chega... Teve uma sessão no sábado. A história de Guarulhos nunca teve sessão aos sábados. Né? Se nós da oposição continuasse ali obstruindo, né, iam convocar a sessão, estava convocada uma para o domingo. Ou seja, para que esse desespero tão grande? Né? Porque existe um outro lado da história de que vai ter um adiantamento, ou seja, entra 41 milhões de reais. Né? Então, o prefeito Guti, para ele pagar algumas contas, porque parece que está tudo muito atrasado, questão de zeladoria, isso ia ser de uma serventia muito grande. Vereador, ainda sobre Câmara Municipal, queria perguntar para o senhor sobre um polêmico projeto de resolução
que esteve ali em apreciação na sessão de segunda-feira, foi retirado de pauta e para a sessão de hoje não apareceu na pauta. Para quem não sabe do que estamos falando, foi incluído na pauta da última sessão um projeto de resolução de autoria do vereador Rafael Acosta, mas subscrito por outros vereadores, que dizia ali basicamente que o vereador mais votado, se esse projeto de resolução fosse aprovado, o vereador mais votado no pleito de outubro seria o presidente da Câmara pelo biênio 25-26. Houve diversas críticas, não só da oposição, houve um recuo, o projeto de resolução saiu da pauta. Pergunto ao senhor, o que o senhor pensa sobre esse projeto de resolução? Cara, primeiro de tudo é inconstitucional. Nesse caso aí, né, eu já estava até com a liminar, meu jurídico deixou, meu advogado, doutor Rodrigo Cunha, a liminar pronta, né, que eu não ia poder entrar com uma liminar antes de deliberar. Perfeito? Depois, se deliberasse, eu falei, a gente entraria com uma liminar. Porque é um absurdo. Primeiro de tudo, a lei, para ela entrar em vigor, ela tem que ser publicada com um ano de antecedência. Ou seja, então você está dizendo que se a lei ela passa a vigorar a partir desse momento, então o presidente da Câmara ele só vai tomar posse em junho do próximo ano. Então, ou seja, a Câmara a gente toma posse dia 1º de janeiro e vamos ficar até lá sem presidente. De 6 meses. Ou seja, não tem a menor condição, né? Eu vejo que aí foi uma manobra para direcionar para algum vereador que espera, de repente, ter uma votação mais ampla, entendeu? Mas uma coisa completamente irregular, e ainda bem que não deliberou. Antes de deliberar, eu pedi para encaminhar, puxei um pouco ali o bonde, ali a fila com os demais vereadores, falando, olha, gente, isso aqui é um absurdo. A gente não pode nem deliberar um projeto desse, porque existe um acordo entre os vereadores. Olha, os projetos a gente delibera, tanto da oposição, da situação, a gente sendo... Vamos deixar deliberar. Depois de deliberar, vai para as comissões, depois vem para a discussão, para a votação, aí a gente vai discutir, vai pontuar, enfim. Só que tem coisas que para deliberar nesse caso aí a gente falou, não, isso chega a beirar o absurdo. Tem até uma fala do vereador Marcelo Seminaldo que ele fala, olha, Guarulhos a gente tem que tomar cuidado porque a gente acaba passando vergonha. Foi aprovada, é lei municipal aqui na cidade de Guarulhos, é proibido dar milho pro pombo. Isso, ele falou mesmo. Ele falou isso até na tribuna. Pô, isso é um absurdo. Ou seja, é vexatório, é constrangedor. A gente está o segundo maior legislativo do estado de São Paulo. Precisa de um pente fino, né, vereador? Precisa. Ainda sobre o âmbito legislativo, queria até uma curiosidade minha, né, observando ali um pouco da produção legislativa do senhor, a atuação legislativa do senhor, eu me recordei que, se não me engano, foi no começo de abril, o senhor apresentou um projeto de lei que propõe 50% de desconto no IPTU para munícipes que têm carro elétrico. Perfeito. Por que o senhor teve essa ideia? Por que apresentou esse projeto? Eu achei interessante porque o carro elétrico é um assunto que está ganhando notoriedade. E eu achei uma ideia inusitada, não que isso significa pejorativamente falando. Perfeito. Mas é porque não é uma coisa que a gente vê todo dia. Não é comum. Exatamente. Essa ideia surgiu, porque eu falo o seguinte, André, a maioria dos projetos que eu apresento é porque alguma pessoa ela me procura e fala, olha, pô, eu tive uma ideia de fazer assim, eu falo, não, pô, vamos discutir, vamos ajustar e vamos apresentar, né? Um amigo meu que trabalha eu acho que na BID, aqui de Guarulhos, vendendo carros elétricos, né? Ele me ligou, falou, ô vereador, é verdade que tem acabei de ver o comentário do meu advogado, doutor Rodrigo Cunha, eu tenho um recado para falar uma situação, um movimento deles da Ordem dos Advogados, eu já falo daqui a pouco. Né? Então esse meu amigo da BID, ele me ligou, André, e falou, olha, eu fiquei sabendo que tem uma lei aqui em Guarulhos que tem desconto de PTU para quem tem carro elétrico. Aí eu falei, olha, eu desconheço essa lei, mas eu vou levantar, eu vou ver se existe. Né? Aí eu falei, caso não tenha, eu faço o seguinte, faço questão de eu apresentar, então, esse projeto de lei. Né? Então, agradecer o Marcel, que foi quem realmente deu a dica, e aí depois, na sequência, apresentei um outro projeto, né? Dando desconto de ISS, né? Para as empresas, para os CNPJs que colocarem na sua frota os veículos elétricos. Né? Além, claro, da gente estar incentivando, né, o mercado automotivo, né, tá cada vez mais discutindo essa questão de sustentabilidade. Redução, né, dos gases, enfim, né? Não é poluente um carro elétrico, a gente sabe disso. Então, poxa, imagina Guarulhos, a gente começar a ser reconhecido, olha, a cidade que tem a maior frota de veículos elétricos, por exemplo, do Brasil. Né?
sendo a cidade de um marco Guarulhos, a gente se interessante. tornando uma referência. Exatamente. E para que isso aconteça, alguns incentivos. Né? Perfeito. Se o senhor quiser falar sobre a OAB que o senhor citou, para que não esqueça, Sim, fica à perfeito. vontade. Ó, eu queria convidar aqui, André, aproveitar e convidar todos os pré-candidatos e os advogados que atuam na área do direito eleitoral, para eles participarem de um evento da Ordem dos Advogados de Guarulhos, que é presidida pelo Dr. Abner Vidal, e aonde meu advogado, o Dr. Rodrigo Cunha, que ele inclusive me ajuda muito em todos os processos que o governo coloca contra esse vereador aqui, e que não é fácil, e vem, graças a Deus, a gente vem tendo muito êxito, e também vai estar a doutora Carolina Lacorte, que ela também é advogada na área eleitoral. Então, esse evento, basicamente, que eles vão estar falando sobre a questão de quociente eleitoral e partidário, vamos falar da legislação e da prática. Então, acho que isso é importante para os pré-candidatos poderem participar desse evento, o jurídico deles também, e vai estar junto também o doutor Aurélio Bandeira, que ele é o advogado do sempre vereador Betinho Acredite e da esposa dele, que tomou posse recentemente Quando vai ser conosco. o evento, vereador? O evento vai ser dia 26 de junho, na sede da Ordem dos Advogados de Guarulhos, na Rua IP, às 17 horas. Maravilha, tá dado Então o anota recado. aí, todos convidados, e parabéns à Ordem dos Advogados. Em nome do Dr. Rodrigo Cunha, cumprimento todos da advocacia da cidade também. É importante saber, porque muitas pessoas se perguntam por que o vereador que teve 2x de voto não entrou e o vereador que teve só X entrou. Tem uma questão do coeficiente, tem a questão da viabilidade de cada partido, então é um assunto que as pessoas precisam entender. Todas as eleições existem as mini-reformas políticas, Quer dizer, a que vem dando um pouco mais repercussão é a questão da cláusula de barreiras, Porque são 3 fases. A primeira fase, o partido que atinge o quociente eleitoral faz uma cadeira direto, e depois, a segunda fase, vai discutir as sobras. E as sobras foi algo que deu muita discussão, Que alguns falavam assim, olha, não, se o partido atingir o quociente eleitoral, o candidato não precisa de ter os 20% na sobra, Só que até a lei, nesse sentido, André, ela é muito interpretativa. Sim. É importante que as pessoas saibam, porque isso, querendo ou não, pode influenciar no resultado da eleição, né, vereador? Sim, influencia Primeiro, muito. pedir para que você que nos acompanha pelas redes sociais, deixe o seu like, é muito importante. Tá gostando da entrevista do vereador Leandro Dourado? Gostou do projeto que ele citou dos carros elétricos? Deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do Radar de Notícias. Você verá aqui a melhor e maior cobertura das eleições municipais. Então, dando o seu like, você faz com que o algoritmo do YouTube impulsione o nosso conteúdo e você levará, por exemplo, as ideias do vereador Leandro Dourado para outras pessoas. Mais da metade dos que nos acompanham neste momento não deixaram o seu like. Peço para que você faça isso, eu sei que é chato ficar cobrando, mas isso é fundamental para o crescimento do nosso programa. Vereador, caminhando para a parte final da nossa entrevista, o vereador tem uma outra agenda após o nosso programa. Vamos falar então sobre Eloy Pietá, que está no partido que o senhor apoia. Eu vou colocar 2 perguntas numa só e o senhor pode responder como achar melhor. Primeiro, sobre a questão de incutir na cabeça das pessoas que o Eloy não é mais do PT. Queria que o senhor falasse sobre isso, qual o desafio e como vocês pretendem fazer com que as pessoas memorizem que o Eloy não é mais do PT. A segunda questão é a seguinte: na segunda-feira, o Rabi Kalil esteve aqui e na sua participação ele disse que, na avaliação dele, o Eloy precisa calibrar o discurso, porque, na opinião do Rabi, é sempre importante deixar isso claro aqui, o Eloy tem falado muito sobre os mandatos dele, um olhar para o passado, quando ele deveria falar do futuro, do daqui para frente. Como que o senhor, na condição de correligionário e apoiador do Eloy, enxerga essas 2 questões? Perfeito. A primeira delas, que é a questão, até vi a parte da fala do Rabi, só que entenda bem uma coisa, André. Eu venho para uma reeleição para vereador. Eu vou falar para as pessoas o quê? Olha, me apoiem porque se eu for eleito eu vou fazer alguma coisa? Não, as pessoas querem saber o que eu fiz. Perfeito? E o Eloy, de todos os candidatos, ele é o único que sentou na cadeira de prefeito, inclusive saiu com uma aceitação muito boa, uma avaliação muito positiva, fez 2 bons governos,
As 2 gestões foram perfeitas do Eloy, né? E, de fato, ele deixou um legado na cidade. Então, ele tem que falar assim para as pessoas, falar, olha, eu quero voltar porque, olha o que eu fiz, olha os céus que existem nas cidades. Foram obras iniciadas pelo Eloy, né? Ou seja, programas habitacionais, a atual gestão não tem um programa, não foi entregue um apartamento, não foi construída uma unidade habitacional, né? Não foi construída uma nova UPA em 8 anos do Guti. A última UPA que teve foi na gestão anterior. Né? Creche, escola, não foi construída nenhuma, só terminaram o que já tinha aí. Ou seja, então o Eloy, a fala dele, eu acho que ela tem que ser nessa linha, falar assim, olha, eu quero dar sequência. Né? Então eu já realizei, então eu não vou falar assim, olha, eu vou construir os céus. Não, eu já fiz os céus, eu quero dar sequência, quero ampliar. Né? Eu vou trazer novas UPAs para a cidade. Né? Não, fala assim, olha, eu já fiz, eu quero fazer mais. Né? Então, acho que o discurso do Eloy está muito calibrado, está bem afiado. Né? Ele, junto com a Fran Correia, está tendo um equilíbrio muito bacana, uma sinergia muito boa. Estou muito próximo lá, faço parte da organização do partido nosso também de solidariedade. Né? Tive hoje pela manhã reunião com o Eloy também. E essa questão a gente discute muito da saída do Eloy do PT. Né? Primeiro que, às vezes, a oposição nos ajuda. Né? Tem candidato que ele tenta pegar e fala assim, olha, o Eloy saiu do PT, o Eloy traiu o PT, fazendo menções desse tipo, para tentar denegrir e tentar subir e melhorar nas pesquisas. Só que, pelo contrário, ele está divulgando que o Eloy já não está mais no PT. Então, os adversários, eles inclusive nos ajudam a divulgar isso aí, ó, que o Eloy saiu do Partido dos Trabalhadores. Né? Mas a gente tem também uma equipe nossa de marketing, né? Os publicitários, que no período eleitoral, sim, a gente vai poder falar a questão, por exemplo, do número. A gente está no período de pré-campanha, né? Então, esse período de pré-campanha a gente não pode divulgar o número, né? Esse período você não pode pedir voto, enfim. Né? Então, você tem uma série de limitações. Né? Só com o andar da campanha, né? De uma forma muito estratégica, a gente vai conseguir inserir na cabeça da população, né? Que o Eloy é solidariedade, entendeu? E eu vejo que o Eloy, bem comentado pela Carla, né? O Eloy no PT, ele tinha teto de votos, Carla. Eu acredito muito nisso. Né? Com a saída do Eloy do PT, ele passa a não ter mais esse teto de votos. Né? Naturalmente, nas pesquisas, né? Eu vi no início dessa semana, o Eloy está se mantendo. Né? O candidato hoje, que ele bater 20%, André, ele vai estar no segundo turno. Quem tiver 20% estará no segundo turno. E essa é uma barreira que o Eloy já ultrapassou. O Eloy já está batendo quase 30%. Sim, né? Verdade. Ou seja, e agora tem essa questão da nossa chapa, da frente ampla, que foi anunciada com a Fran como vice, né? Que a gente entende que isso aí dá uma impulsionada um pouco maior. Maravilha. 18h40, vereador, eu queria agradecer a presença do senhor aqui conosco, liberá-lo também para que o senhor cumpra a sua outra agenda aqui na sequência do nosso programa. Só aproveitar para passar uma informação para o senhor. Na verdade, é um convite, não sei se o senhor acompanhou o nosso programa da segunda-feira, em que eu anunciei que nós vamos começar uma série de entrevistas com os 34 vereadores que estão com mandato. É um projeto Prestação de Contas do Radar de Notícias. Todos os 34 vereadores serão convidados para falar do seu mandato, projetos de leis bons ou ruins. E então o senhor já está de antemão convidado, aqui sendo convidado por mim. Perfeito. Vamos procurar a assessoria do senhor para que o senhor venha aqui. Acho que é importante, nesse que é um ano de eleição, o senhor vir aqui para a gente discutir os assuntos da cidade também. E aí, então, já fique o convite para que o senhor será um prazer. Maravilha, maravilha, André. Parabéns pela iniciativa. Né? Uma coisa que eu defendo muito, André, a mídia da nossa cidade, a gente sabe que a gente não tem uma mídia de massa, quando a gente tem uma Globo, não tem um SBT na cidade. Né? Vocês são os responsáveis por fazer a comunicação. Né? Quantas outras mídias também na cidade são responsáveis por isso? E você vê, por exemplo, o atual governo, a atual gestão, gasta milhões e milhões com publicidades, por exemplo, na Globo, né? Em outros meios de comunicação, e não fortalece os meios de comunicação aqui para que possa se estruturar mais, para que Guarulhos possa se comunicar com Guarulhos.
né? Então, eu acredito que isso aí, que é um gestor, um administrador, que ele tiver um olhar mais focado, né, em investir no marketing, nas mídias digitais da nossa cidade, assim a gente passa a ter veículos de comunicação com uma notoriedade maior. Mas sou super fã da mídia de Guarulhos, né? Os trabalhos que vocês fazem, a gente sabe que é com uma dificuldade, com muito afinco, dedicação, né? E essas iniciativas eu acho que é uma forma de aproximar cada vez mais, né, o meio público, né, os vereadores, com a população. Maravilha. Vereador, muito obrigado. Obrigado. Volte sempre. Boa sorte para o senhor nessa pré-campanha, durante a campanha, nos compromissos profissionais. Conte sempre com o Radar de Notícias. Até uma próxima. Obrigado, voltarei mais vezes. Triste pela Carlinha não estar mais aqui. Vai deixar muita saudade, viu, Carlinha? Mas voltaremos aqui. Aqui é um lugar onde me sinto muito bem, me sinto em casa e à vontade. Obrigado.